No vídeo de hoje, vamos falar sobre um fundo de papel de base 10, o VGIR11. Atualmente, é um dos poucos fundos imobiliários desse segmento de papel que está pagando mais de 1% ao mês em rentabilidade aos seus cotistas. Então, vamos fazer aqui uma breve análise sobre esse fundo, ver quais são as vantagens e as desvantagens de investir nele. Lembrando sempre que o vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Estarei aqui junto com vocês analisando o fundo, e cabe a você decidir se vale a pena ou não investir nele, seguindo os seus critérios de investimento. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe o seu like, que é uma forma de você mostrar o seu apoio. Depois, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o VGIR11. Você investe nesse fundo ou pretende investir no futuro? Deixe aí nos comentários. Atualmente, o VGIR11 é um fundo da Valora, a mesma gestora do VGHF11. Seu preço de negociação está, atualmente, em R$ 9,69. Já pagou R$ 1,47. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do VGIR11, você já teria recebido por essa cota R$ 1,47. Descendo um pouquinho, podemos ver qual é o preço justo do VGIR11, aqui no seu valor patrimonial por cota. O preço justo dele seria R$ 9,64, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 9,69, uma diferença muito pequena, sendo negociado um pouco acima do seu preço justo. Seu preço PVP está de 1,01, o que significa que está 1% mais caro. No entanto, a diferença é de centavos. Atualmente, ele tem um patrimônio de R$ 994 milhões, conta com um caixa de 78 milhões para futuros investimentos, e tem um pouco mais de 226 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho, aqui podemos ver que o último rendimento de dividendos do VGIR11 foi realizado na segunda-feira, dia 13/11. Ele realizará o pagamento de 12 centavos por cada cota no dia 21/11. Na próxima semana, estará distribuindo esses 12 centavos de dividendos, correspondendo a um rendimento de 1,22%. É notável que este fundo de papel continua a trazer um bom rendimento aos seus cotistas, superior a 1% ao mês. Analisando o histórico de pagamentos em dividendos desde o final de 2018, podemos observar que nos últimos 2 anos, 2022 e 2023, foram anos em que o fundo mais pagou rendimentos aos seus cotistas. Agora, vamos analisar o último relatório gerencial, referente ao mês de setembro, já que o relatório de outubro ainda não foi divulgado. No comentário do gestor, ele menciona que no final de setembro de 2023, 99,7% de todo o patrimônio líquido do VGIR11 estavam alocados em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Atualmente, o fundo investe exclusivamente nesses CRIs, com seu patrimônio distribuído em 50 diferentes operações, totalizando um investimento de R$ 991,2 milhões. O restante do patrimônio está disponível em caixa para futuros investimentos. O gestor destaca que ao longo do mês de setembro, o fundo adquiriu 30,3 milhões, distribuídos em 5 operações distintas de CRIs. Além disso, menciona vendas realizadas, indicando que o fundo vendeu 40,3 milhões em CRIs, e recebeu amortizações no valor total de 15,8 milhões, com destaque para a quitação final de 4 milhões do CRI Praias 175S. Então, essas foram algumas movimentações que ocorreram no fundo, de compra e venda de CRIs durante o mês de setembro. O gestor também aborda a distribuição de dividendos no mesmo mês, que foi de 12 centavos por cada cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,5. Mais abaixo, ele discute a situação atual dos CRIs em relação à qualidade de crédito da carteira. Destaca que todos os CRIs estão em dia com seus pagamentos, o que é positivo. Baseando-se nos trabalhos intensos de monitoramento e acompanhamento de todos os ativos, a gestão opina que a carteira continua saudável. Não há nenhum devedor atualmente enfrentando crises financeiras ou dificuldades que poderiam colocar em risco o pagamento dos CRIs para o VGIR11. Ao lado, podemos ver, como mencionado anteriormente, o objetivo do fundo é investir exclusivamente em CRIs. Ele possui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano, juntamente com uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Essas taxas somam 1% ao ano. Além disso, o fundo cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice CDI.
No demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro, podemos observar os efeitos da queda da taxa Selic, juntamente com o feriado ocorrido no mês, impactando diretamente na receita do fundo. Ele teve uma receita de mais de 13 milhões de reais, significativamente inferior aos meses anteriores de agosto e julho, nos quais obteve receitas mais substanciais. Apenas os juros dos CRIs também apresentaram uma receita menor em setembro, totalizando 12,4 milhões de reais, em comparação com os 15,6 milhões e 14,2 milhões dos meses anteriores, respectivamente. O que causou essa queda na receita de juros, como mencionei, foi a questão do feriado. Em dias úteis reduzidos, a receita correspondente aos juros do CRI também diminui. Além disso, como veremos mais adiante, todos os CRIs estão indexados ao índice CDI, que por sua vez segue a taxa de juros. Portanto, à medida que o CDI começou a cair, a receita do fundo referente aos juros também diminuiu. No geral, no mês de setembro, o fundo teve uma receita líquida de 11,6 milhões de reais, significativamente inferior aos meses anteriores, que registraram 14 milhões de reais. Observa-se que ele gerou uma receita menor, 11,6 milhões, do que o valor distribuído, 12,3 milhões. No entanto, é importante considerar que nos meses anteriores, em agosto e julho, o fundo havia gerado uma receita bastante superior ao valor distribuído. Ele usou esse resultado acumulado para manter os 12 centavos em rendimentos aos cotistas em setembro, e consequentemente, também em outubro, como anunciado. Descendo um pouco mais, referente a meados de setembro, podemos observar que o fundo tinha uma reserva de 1 centavo por cada cota. É muito provável que tenha utilizado essa reserva para manter os 12 centavos em rendimentos por cota no mês de outubro. No entanto, é importante notar que, no mês de dezembro, ao calcular a receita correspondente a novembro, os dividendos podem cair, já que o fundo não tem mais uma reserva acumulada para distribuir aos cotistas. Então, se você investe no VGIR11 ou está pensando em investir nele, esteja ciente de que os rendimentos do fundo irão diminuir. Se a taxa Selic continuar a cair, os rendimentos também diminuirão ainda mais, uma vez que o VGIR11 é totalmente dependente da taxa Selic. Na imagem abaixo, podemos visualizar alguns dos CRIs do fundo, e é importante observar algumas concentrações presentes. Com relação aos 4 primeiros CRIs, o fundo apresenta uma porcentagem superior a 5%, o que pode ser considerado uma concentração significativa em alguns devedores. Isso é algo a se observar, pois ultrapassar os 5% já começa a representar uma concentração considerável. Notamos uma concentração maior no primeiro ativo, que representa 9,10% do seu patrimônio líquido. Apesar de ser uma taxa de juros segura, não é aconselhável ter uma concentração tão elevada. Entretanto, todo o restante dos ativos está abaixo de 5%, seguindo a orientação mencionada no início. É importante ressaltar que praticamente todo o patrimônio do VGIR11, 99,7%, está investido em CRIs. Desse montante, 98,5% estão indexados ao índice CDI. Como já mencionado, o CDI segue a taxa Selic, e portanto, a receita mensal do VGIR11 está diretamente ligada às variações na taxa de juros. Enquanto a taxa Selic estava mais alta, o VGIR11 apresentava excelentes rendimentos, chegando a 13,5%. No entanto, à medida que a taxa Selic começou a cair, os rendimentos também diminuíram, alcançando agora 12 centavos. Se analisarmos como referência o final de 2020 e o início de 2021, quando o governo diminuiu significativamente a taxa de juros, devido à crise mundial de saúde, observamos uma queda substancial nos rendimentos do VGIR11. Nesse período, chegou a pagar apenas um valor inferior a 4 centavos por cota. Isso destaca claramente a dependência do fundo em relação à taxa Selic. Portanto, é crucial estar atento a essa situação, para não se questionar posteriormente sobre a queda dos rendimentos quando a taxa Selic começar a diminuir. Abaixo, podemos ver a alocação do fundo por segmento, ou seja, o setor de atuação de seus principais devedores. Notamos que 93,2% são destinados ao setor residencial, indicando que as principais devedoras são construtoras. Em seguida, apresentamos a taxa de juro de aquisição e a média ponderada por indexador. Isso nos permite avaliar se os ativos do VGIR11 são considerados arriscados ou não. Por exemplo, os CRIs indexados ao índice IPCA têm uma taxa média de IPCA mais 6,5, considerada segura. Se ultrapassar IPCA mais 10%, seria considerado arriscado.
Comparando com HCTR11 e DEVA11, que tem média ponderada de IPCA mais 10,50%, vemos a diferença de risco. Os ativos indexados ao índice CDI, a maior posição do fundo, têm uma taxa de CDI mais 4,6%, situando-se na mediana. Não são considerados tão seguros quanto o CDI mais 3 a 3,5%, mas também não são considerados arriscados como o CDI mais 5,5 a 6%. O fundo se encontra nessa posição intermediária, oferecendo uma boa rentabilidade com uma medida de segurança. No entanto, é essencial ter consciência de que, por ser renda variável, sempre existem riscos, como a desvalorização dos ativos e a diminuição dos rendimentos. Portanto, ao investir em fundos imobiliários, é crucial estar ciente dos riscos associados a esse tipo de investimento. E por último, no relatório gerencial, a gestão fornece mais alguns detalhes sobre cada um dos ativos CRIs que o VGIR11 possui atualmente. Ela aborda informações sobre os devedores, como foi realizada cada operação e as garantias fornecidas por cada um deles, caso não consigam honrar o compromisso de pagar mensalmente a correção monetária e os juros ao VGIR11. Lembrando que sempre que o fundo empresta dinheiro, existe uma garantia, caso os devedores não cumpram com o pagamento. Geralmente, terrenos ou imóveis são utilizados como garantia para fechar esses contratos de empréstimo com os fundos imobiliários. Pessoal, este é o VGIR11, um fundo interessante que há mais de 2 anos vem entregando rendimentos muito bons, superiores a 1% ao mês. No entanto, é importante levar em consideração que os rendimentos nos próximos meses podem diminuir se a taxa Selic continuar caindo. É muito provável que no próximo mês ele pague um rendimento menor do que os 12 centavos distribuídos neste mês de novembro. Muitos investidores, infelizmente, tendem a vender as cotas de um fundo quando seus rendimentos caem, como se o fundo não fosse mais interessante. Isso pode impactar a cotação do VGIR11, e consequentemente, sua cotação pode diminuir. Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre o VGIR11. Vale a pena investir nele? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.